Na Praça São José, os fiéis encontraram um café da manhã reforçado com bolachas, leite e muitas frutas. Dona Maria Peixoto estava muito ansiosa para participar pela primeira vez da Romaria. Eu gostaria já de ter participado desde a primeira, mas como não foi possível, eu já estava ansiosa aguardando essa terceira Rota da Fé. Porque a gente sabe que tem sido muito bom para as pessoas que vão. Então, quero participar também. Antes da peregrinação, a bênção do Padre Ademar. Depois, todos seguiriam de ônibus para dar início à jornada. A paróquia Santa Cruz, Marco Zero de Campo Mourão, foi a primeira parada dos romeiros. Eles cantaram até chegar à gruta, para pedir a proteção e refletir sobre o significado da cruz. Passaram também pela Capela Santa Paula Elizabeth Serioli, que fica aberta 24 horas para receber os fiéis. Lá, eles foram recepcionados com muita alegria por uma das irmãs da comunidade. No local, eles rezaram com o padre Durgivaldo e refletiram sobre o sentido da peregrinação. Assim o povo de Deus caminha lembrando, do que foi a caminhada desde o povo de Israel até hoje, que caminhava para Jerusalém Celeste, buscando viver a sua fé, buscando viver a sua devoção, buscando encontrar nessa caminhada o sentido de ir ao encontro de Cristo. Então é um fator assim importante em que nos predispõe, nos estimula para continuarmos firmes em nossa fé. Depois das orações, o destino era a comunidade de Campina do Amoral, o trecho mais penoso. Os romeiros seguiriam 4 quilômetros a pé até a Água da Fonte. Mas na Capela Santa Terezinha, muita oração e uma dinâmica para enfrentar o percurso a pé. E antes de continuar a jornada, foi feito exercícios físicos de alongamento. Dona Maria estava ainda mais animada para começar a caminhada. Estou bastante animada. Foram distribuídos cerca de 200 cajados para que os romeiros levassem durante a caminhada. Mas o pedaço de madeira não era apenas um suporte para dar apoio aos peregrinos. De forma espiritual, quer dizer, todo trauma que a gente tem, toda aquela angústia, o sofrimento, às vezes a gente carrega no coração alguma mágoa. E também nos momentos de apoio, o fato de a gente estar com a mão firme no cajado significa que a gente tem uma força que nos ajuda, que nos sustenta. Esse significado ele é bastante importante para a nossa fé. Então, nos momentos de dificuldade na vida, quando nós escorregamos, quando uma pedra rola, quando às vezes acontece alguma rasteira na vida da gente, então a gente tem o apoio. Qual é o apoio? Veja o cajado na história, o pastor de ovelhas, ele sempre tinha um cajado para proteger as ovelhas do lobo, para proteger as ovelhas. Aquela ovelha que caía numa valeta, ele conseguia pegar ela com mais facilidade. Além disso, ele tinha também a facilidade de mostrar que com aquele bastão ele era o pastor. Então nós nos apoiamos no cajado justamente pela maneira física e pela maneira espiritual. No trecho de 4 quilômetros, muita pedra e buraco, mas ninguém desanimava e seguiam cantando e orando. Para se proteger do sol, óculos, bonés, sombrinhas, toalhas e até uma jaqueta servia. De longe eles pareciam formiguinhas cortando o mar de soja. Mas aos poucos eles iam surgindo com a determinação de cumprir o caminho até o fim. Na chegada à Água da Fonte, os romeiros ouviram a história do local. Acredita-se que na nascente, vários fiéis já viram a imagem de Santa Ana. Dona Joana Feliciano acredita que depois que começou a fazer a Rota da Fé, foi curada de uma doença na perna. Eu tinha uma dor no joelho, não podia nem andar, Então a primeira caminhada não podia nem arribar para subir, Mas aí Deus ajudou que fui até o final e voltei e até hoje estou firme. Os fiéis conheceram a cachoeira do Rio Sem Passo e fizeram a distribuição de peixes. Além, é claro, de aproveitar o momento para curtir a paisagem e descansar o corpo. Em Luisiânia, eles provaram o prato típico da cidade, boi na brasa. No caminho, um dos ônibus não conseguiu subir pela estrada por causa do cascalho e foi necessária a ajuda de um trator. Em Roncador, os preparativos para o jantar com os romeiros começaram um dia antes. As cozinheiras fizeram vários pratos típicos da cultura ucraniana. Um deles é o pirorê, conhecido como pastel cozido. Lá não existia feijão,
Lá não tinha feijão, lá não tinha arroz, lá era tudo mais mantido na base de batatinha, trigo. Então o pessoal lá fazia muito a comida, mais comida típica, como nós usamos aqui, comida típica. Mas lá era costume deles se alimentar com essas comidas. Mais de 20 cozinheiras fizeram mais de 2.000 pastéis, 500 charutos e 400 copinhos de sobremesas. Após uma longa caminhada, os peregrinos chegaram até Roncador para participarem da celebração final na paróquia São Pedro. A missa foi celebrada por padres da igreja ucraniana e latina. Os romeiros ficaram muito emocionados. Dona Verônica participou da celebração o tempo todo ajoelhada. Só levantou para receber a hóstia. Quando eu saio assim numa peregrinação, para fazer peregrinação, eu sempre tenho esse propósito de fazer de joelho para terminar minha missão. Eu sempre vou, cada lugar que eu vou, eu assisto a missa de joelho. Dona Maria conseguiu cumprir todo o trajeto e pretende fazer mais vezes a caminhada. Eu fiz a pé nos percursos que tinha que ser a pé. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Muito, muito, muito. Depois da missa, os romeiros foram conhecer a capela ucraniana. Ou seja, além de que tivemos imprevistos, por exemplo, lamentavelmente 3 ómnibus se estragaram, a expectativa foi melhor ainda do que uno esperava. Em quanto à região, a acolhida da gente, das autoridades, que é muito importante, das distintas comunidades, como a ucraniana. E lo bom foi, por exemplo, as palavras deles, que além de que nós chegamos ao horário previsto, eles falando, voltem novamente, tem que voltar. Então é uma coisa muito, muito emotiva, além dos peregrinos, os romeiros. Para terminar a calorosa recepção, os peregrinos assistiram a uma apresentação do grupo ucraniano Vesnar, que significa primavera. O ritmo da música não deixou ninguém ficar parado. E mesmo depois de um percurso tão longo, teve gente que arriscou a dar alguns passinhos com os bailarinos.